Oi, oi.
Vamos começar, meu povo, cantando, vamos cantando. Deus enviou seu Filho amado, bem-vindos todos, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, nós vamos aqui rezando, vamos começar cantando, rezando, mas antes eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todas, todos, vamos cantar as maravilhas de Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Para morrer em meu lugar. Coloca a música na slide, coloca o slide. Sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Temor não há, mas eu vencer. E o meu futuro está nas mãos do meu Deus e vive está. Se eu vou provar o Filho e verei então o céu de Deus e verei de lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque ele vive, eu posso crer, cantinho. Porque ele vive, temor não há, mas eu venci. E o meu futuro está na mão do meu Jesus, querido está. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu venci. E meu futuro está nas mãos do meu Jesus, e está. Que maravilha, que confiança saber que o seu futuro está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor que fez o céu e a terra. Iniciemos este nosso momento, esta live, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu trago esta leitura de Atos, capítulo 4, versículos do 8 ao 12. Que fala sobre o anúncio dos apóstolos Pedro diante das perseguições e das proibições. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu, chefes do povo e anciões, já que hoje estamos sendo interrogados porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo como ele foi curado, fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram,
e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra rejeitada por vocês, construtores, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro existe salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Olha, Pedro, diante do questionamento que fazem, em nome de quem vocês estão pregando, eu já havia proibido a vocês de pregarem. E aqui eles fazem um anúncio de Jesus, em nome de Jesus, aqueles que vós rejeitastes, mas que Deus enviou para salvar e para curar. Este homem foi curado em nome de Jesus. A pedra viva que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra fundamental. Este é um anúncio importante para a comunidade cristã, é um anúncio importante para nós, porque testemunha a fé viva no ressuscitado, no Cristo vivo. E a temática que nós vamos tratar hoje exatamente sobre o anúncio, o primeiro anúncio de Jesus. O primeiro anúncio de Jesus, a igreja chama de querigma. E o conteúdo do querigma, nós podemos apresentar aqui, nesta telinha, através desses elementos no centro da comunidade. Aí nós temos o amor de Deus, nós temos o pecado que quebra esse amor de Deus, depois nós temos a salvação em Jesus, que leva a uma fé e a um compromisso, e temos o Espírito Santo. Esse é o conteúdo do querigma. Começa pelo amor de Deus, o Pai que tudo criou por amor. O Pai que ama incondicionalmente, que não desiste da pessoa. E que diante do pecado que quebra o amor de Deus, que rompe com o Senhor, Deus Criador, Ele não desiste. Ele envia o seu Filho amado, a salvação que vem de Deus, está certo? Então nós vamos refletir hoje esses 5 pontos, esses 5 do amor de Deus. Vamos pegar o pecado, vamos ver a salvação em Jesus, refletir sobre fé e compromisso, sobre o Espírito Santo. A comunidade nós refletiremos na próxima terça-feira, tá certo? Na próxima terça-feira refletiremos sobre esta realidade. Vamos então acompanhar o slide. Aqui eu quero acolher todos vocês, olha, catequistas, não só catequistas. Esta reflexão é para toda a comunidade. Eu mandei convite para os conselhos, para a coordenação de capelas, mandei convite para coroinhas, para MESC, para Ministério de Música, a todas as pastorais e grupos. Eu mandei convite para alguns amigos e ele ficou aberto para a comunidade. Então, a nossa reflexão é essa. Querigma é a base da pregação de Jesus aos homens. Isso é importante para você que é catequista, isso é importante para você que é catequizando, para você que ainda nem começou, que fez a sua inscrição na pré-catequese, que é exatamente essa temática. O querigma é a primeira etapa daqueles que se inscreveram, que fica sobre os cuidados dos introdutores. Se você é introdutor, catequizando, quem estiver nesta live, vai registrando e dizendo em que você participa, tá bem? Então, nós vamos aqui acompanhando agora este slide e vamos ver como Deus vai nos falando, nos mostrando a beleza da sua revelação. Só para lembrar a todos, o querigma é o primeiro anúncio que se faz de Jesus.
Jesus entrou em sua sinagoga de Nazaré num dia de sábado e leu um trecho do profeta Isaías. Pode ler comigo, você que está em casa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça no Senhor. Aqui é Lucas, essa passagem aqui é de Lucas, viu? Após a leitura, Jesus se identificou com o Messias prenunciado pelo profeta. A afirmação que Jesus faz neste momento é conhecido como querigma, esse anúncio que ele faz. O documento de Aparecida, em seu parágrafo 278, nos diz: o documento de Aparecida é uma conferência episcopal que reuniu, foi aqui no Brasil, em Aparecida, São Paulo, contou com a presença do Papa Bento na época e bispos de todas as partes da nossa América e do mundo. Então é importante eles definirem algumas coisas importantes para a evangelização. Eles disseram assim: o encontro com Jesus Cristo deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal. Olhem, vão gravando isso aqui. Este encontro de Jesus, ele se dá pelo testemunho pessoal. Ele se dá pelo anúncio que é feito dele e pela ação missionária da comunidade. Três coisas importantes, como se dá, como se renovar esse testemunho de Jesus, esse Jesus Cristo hoje na nossa vida. Então, o querigma não é somente uma etapa. Eu estou na catequese, então é a primeira etapa. Não é só isso. Ele é o fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo de Jesus. Por isso esse convite, ele foi extensivo para todas as comunidades. Porque todos os cristãos devem ser capazes de fazer o anúncio querigmático. Hoje a humanidade está muito carente, vazia de Deus, desconhecida de Deus. Então precisa novamente desse primeiro anúncio. Anunciar às pessoas Jesus Cristo como se estivéssemos anunciando pela primeira vez. É preciso. As famílias estão distantes, não sabem quase nada de Deus, nem de Jesus, nem da sua missão, nem da salvação. Então precisa-se fazer este anúncio. Sem o querigma, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade. Sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor e sem coração verdadeiramente convertido, então não existe seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus não se dá só de palavra, só de faz de conta. Ele é um compromisso concreto. Está entendendo, meus queridos? Só a partir do querigma, do primeiro anúncio, acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Por isso, a igreja precisa tê-lo presente em todas as suas ações. A igreja precisa ter presente o querigma em todas as suas ações, em todas as pastorais, em todos os grupos. Tem que ter a capacidade de fazer esse anúncio do Senhor de uma maneira destemida, de uma maneira muito clara, simples, que as pessoas possam compreender e possam aderir. Por quê? Porque as pessoas fazem buscas, e as pessoas fazem busca em muitos cantos. Elas precisam ser orientadas para o encontro. O querigma ajuda as pessoas a encontrarem Jesus. E não só encontrar, precisa escutar Jesus. Escutando Jesus, elas têm a oportunidade de transformar suas vidas, se convertendo. E uma vez uma comunidade convertida, a pessoa convertida, ela procura se juntar a outros convertidos. A comunidade, fazendo parte da comunidade, sente depois a necessidade de partilhar isso, de anunciar a vida missionária, tá certo? Então esse é um processo bacana que nós temos que viver enquanto comunidade, enquanto igreja. Olha aqui o processo de formação do querigma.
Primeira coisa, nós temos aqui, no centro de tudo é a comunidade que vai fazer esse anúncio do amor de Deus e vai viver essa experiência do amor de Deus. A comunidade muitas vezes que se afasta através do pecado, se afasta de Deus pelo pecado. Esta comunidade é chamada à salvação em Jesus. Deus Pai envia seu Filho Jesus trazendo a salvação que vem em Jesus Cristo para sanar o pecado, para libertar do pecado. Esta salvação em Jesus nos leva a uma fé comprometida, a uma conversão, a uma fé e conversão na pessoa e na missão de Jesus. E para continuar essa missão, o Espírito Santo vai fazendo e reavivando tudo aquilo que Jesus ensinou, dando-nos dons e carismas para viver esse projeto de Deus. Isso tudo acontece na comunidade, e a comunidade se torna a anunciadora e o lugar da vivência desse projeto do amor de Deus. Vamos entrar nesse primeiro tópico, esse primeiro conteúdo, que é o amor de Deus. Deus ama incondicionalmente porque é o seu Pai. Deus ama com amor de Pai, com amor misericordioso, com amor eterno, imenso, infinito. Deus ama todas as pessoas, mas ama cada um de maneira pessoal, como cada um necessita ser amado. Se você fosse o único habitante de todo o universo, Deus não poderia amá-lo mais do que Ele ama, porque Ele já te ama, já o ama com todo o amor de Deus Todo-Poderoso. Ele é interessante, tão poderoso esse amor, porque Ele ama todas as pessoas e Ele ama cada uma das pessoas com amor infinito. O amor de Deus não diminui por amar tantas pessoas, não se diminui. Ele não se distribui assim, se divide. O amor de Deus, ele não diminui, ele só cresce na vida de todos nós. Então, se Deus amasse, se só existisse uma pessoa, Ele nos amaria com a mesma intensidade, porque o amor dele não se divide. Deus não nos ama pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele é, porque Ele é Pai e Ele é amor. Ele nos ama porque Ele é amor, Ele é misericórdia. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, tu és meu, és meu. É isso que o Senhor diz a ti, a mim, a cada um de nós hoje. Não temas, principalmente diante dessa provação que nós estamos passando. Não tenhas medo, pois eu te resgato, eu te salvo, eu te chamo pelo nome. Cada um tem um nome. É Jamile, é Adaí, é Douglas, é Caio, é Paulo, é Pedro, é Célio. Cada um tem um nome e Deus chama e conhece cada um com as suas particularidades, com as suas fraquezas. Deus conhece todos nós e cada um de nós. Por isso, Ele diz para nós, não temas, pois eu te resgato. Eu te amei com amor eterno, eu te amei com amor infinito. Como um pai compassivo com seus filhos, Javé é compassivo com aqueles que o temem, com aqueles que confiam nele, com aqueles que buscam a face de Deus. O amor de Deus, Deus quer o melhor para você, porque você é seu filho, você é filho amado de Deus. Deus te deu esta graça pelo teu batismo, e a você que ainda não é batizado, está a caminho, também já é amado por Deus, porque está num processo. E desde a criação Deus ama todas as pessoas, desde o momento que a pessoa é gerada, desde a gestação Deus nos ama, que faz parte de um projeto, cada um de nós, exatamente porque o ama. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para a nossa família, para todos nós. Ele quer que todos nós sejamos vencedores de todos os males. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode realizar além do que pedimos, além do que pensamos.
Às vezes nós pedimos algo, nem sabemos o que pedimos. Deus concede coisas muito melhores do que aquilo que a gente pede. E às vezes aquilo que a gente pede, Deus dá na hora que Ele acha que é oportuno e que é devido. Então Deus, por meio do seu poder, que age em nós, pode realizar, além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós imaginamos. Tanto quanto o céu estão acima da terra, os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Então Deus está acima de tudo e conhece toda a nossa realidade. Desde o princípio nos criou a sua imagem e semelhança, plenos do seu amor, Ele nos fez co-criadores, criadores com Ele, criadores capazes de ser seus representantes neste mundo, capazes de continuar o projeto de Deus neste mundo. A criação do mundo continua, o homem continua inventando, só que muitas vezes negando a Deus, e isso chama-se pecado. Nós vamos ver mais na frente, a negação de Deus. Deus tomou a iniciativa de amá-lo. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro, sabia disso? Deus tomou a iniciativa, Deus veio até nós, Deus quis resgatar a sua gente, resgatar o seu povo. Por isso Deus tomou a iniciativa de amá-lo. Deus o ama, creia nisso, querido. Deus, querida, Deus o ama. Você não está sozinho, você não está desamado, você não está abandonado. Embora possa acontecer do teu pai te abandonar ou de tua mãe te abandonar, Deus não te abandona. Deus conta contigo, está contigo e precisa de ti para realizar um projeto de amor, o seu projeto de amor. A única coisa que Ele lhe pede, portanto, é que creia em seu amor, que creia nele, confie no plano dele, mais do que no seu próprio plano. Porque às vezes nós confiamos no nosso plano, mais do que no plano de Deus. Confiamos mais em nós do que no próprio Deus, não é verdade? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha aí, primeira carta de João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus. Ah, padre, como é que eu sei que eu amo a Deus? Se você ama as pessoas, se você é capaz de perdoar as pessoas, se você é capaz de compadecer com os que sofrem, isso é sinal de amor. Se você é capaz de respeitar a sua família, seus pais, qualquer pensamento diferente, isso é sinal de amor, de respeito. Se você é capaz de respeitar o seu bispo, a sua igreja, isso é amor. Quem não respeita, não ama, embora esteja correndo atrás de Eucaristia e comungar, mas não respeita, então não ama a Deus, porque Deus é amor e não fica colocando ideologia na fé. A fé não é ideologia. Então, queridos, nos abramos a esta experiência do amor de Deus. Nós estamos falamos do primeiro ponto, nesse processo de formação do querigma, falamos um pouco, muito brevemente, do amor de Deus. Nós poderíamos falar imensamente desse amor, passar muito tempo aqui, mas a nossa live não pode ser longa, tem que ser breve, mas mais breve ainda. Então, o amor de Deus. Mas muita gente rompe com esse amor de Deus, muita gente não quer saber do amor de Deus, muita gente se esquece de Deus, aí entra o pecado. Adão e Eva quiseram ser como Deus, se esconderam de Deus, desobedeceram e depois se esconderam. Isso é sinal do pecado. É o segundo conteúdo desse querigma. Olha, isso dá para vocês acompanharem o pecado. Cada um está convencido de que está em estado de pecado, necessitado da salvação. Você está consciente disso? Convencido de que está em estado de pecado? Ou você faz parte daqueles que dizem, eu não tenho pecado, eu não me confesso porque não tenho pecado? Será que não tem? Talvez seja o mais pecador de todos. Então, precisamos estar necessitados da salvação. Dar-se
conta de que nenhum homem pode tirar o pecado, que é causa de todos os males. Nenhum homem pode, por si só, tirar esse mal. A Deus é que vem ao nosso encontro para nos livrar deste mal. O tema anterior tratou do amor de Deus, conteúdo ante nossa própria realidade e ante o que nos rodeia. Surgem algumas perguntas muito lógicas, que através desse questionamento você vai percebendo como Deus age, como Deus te ama. Olha, essa primeira pergunta: se Deus nos ama, então, por que a nível pessoal vivemos com tantas inseguranças, tantos temores, tanta inveja, tanta insatisfação, tantos desequilíbrios emocionais, desespero, angústia, tristeza, limitações, e não experimentamos o seu amor? Exatamente, aqui está a negação do amor de Deus. Por que não experimentamos o amor de Deus, que é perdão, que é ternura, que nos preenche, que nos livra de temores, que nos dá equilíbrio, que nos dá alegria, que nos dá a segurança? Nós nos afastamos de Deus, vivemos inseguros, com medo, com inveja, cobiçando. Então, isso é o pecado, aquilo que o pecado faz na nossa vida. Olha, outro questionamento. Se Deus nos ama, então por que, a nível comunitário, as famílias se desintegram, os filhos se rebelam contra os pais, há lutas de gerações, competições e ódio de uns contra os outros? Deus é amor e nos chama à comunhão. Quando a família não está em comunhão, não está no amor, não sabe perdoar, então se desintegra. Os filhos se rebelam porque querem tomar o lugar dos pais, querem mandar nos pais, não querem ser orientados. As pessoas não querem ser orientadas pela igreja, cada um se acha superior. Cada um é como se fosse um Deus, tomando o lugar de Deus, autossuficiência. Então não escuta, pai, responde, é atrevido, não respeita os outros, não respeita a igreja, não respeita bispo. Então há lutas de gerações jovens, filhos contra pais, gerações e gerações, presente e passado, competições, as pessoas estão sempre competindo. Isso é complicado demais. E faz, às vezes, das religiões competições. Qual é que dá mais? E tem gente que sai à procurando qual que oferece mais, melhor, mais comodidade, mais segurança. E às vezes são propostas ilusórias e enganosas. Por que é que existe ódio de uns contra os outros? Porque Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Então veja, o pecado reinando, a desobediência, o pecado da autossuficiência, do orgulho, das vaidades que tomam o lugar de Deus. Terceiro questionamento: se Deus nos ama, por que a guerra? Por que a fome? Por que a pobreza? Por que a injustiça? Por que a discriminação? Por que a opressão e a falta de liberdade? Porque não vivemos no plano social e maravilhoso, plano de amor, justiça e de paz? Olha, na própria pergunta, no final, tem a resposta. Se nós vivêssemos no plano maravilhoso de amor, de justiça e de paz, não teríamos guerra, não teríamos a fome, não teríamos a pobreza, nem teríamos a injustiça, nem discriminação, nem opressão, nem falta de liberdade. Existem guerras, competições, porque as pessoas querem mandar. A tentação do poder que Jesus venceu. Então as pessoas não sabem partilhar. Por isso existe fome, pobreza, injustiça, porque existem desigualdades. Se a justiça, a igualdade fosse prevalecida, não existia as desigualdades, o mal. Então o pecado reinando,
o pecado quebrando a harmonia, o paraíso, o sonho de Deus, foi que as pessoas vivessem felizes, vivessem a partilha, vivessem em comunhão. E de repente as pessoas se esquecem disso e começam a pensar só em si, o egoísmo, começa a concentrar, começa a tomar o que é do outro. Na sua própria casa, às vezes acontece você comer o que não é seu, o que é do outro, querer só para si, a roupa só para você, não querer compartilhar com os outros. Então isso é o pecado que vai desfigurando, não saber compartilhar, não saber dividir, não saber pensar no outro, importa só você, se você estiver bem, os outros que se danem. Então isso aí é o pecado, a falta de comunhão, de justiça, né? De partilha, falta de amor. Ainda tem uma outra pergunta que eu passei aqui, deixa eu voltar. A quarta pergunta, olha. No fundo de tudo está latente a seguinte inquietação: se Deus nos ama, por que não o experimentamos? Porque nosso mundo não é um paraíso onde se viva em harmonia, em paz. Esse é o projeto de Deus. Se as pessoas obedecessem o projeto, os mandamentos, a lei divina, o mundo era diferente. Mas as pessoas não querem saber, não escutam, só falam. Na hora de ouvir, se cansam logo. Só querem estar nas redes sociais, não sabe ler, não sabe ouvir. Até na igreja não sabe escutar uma pregação. Às vezes sai na igreja na hora da pregação. Até os grupos de igreja, até grupo de música, grupo de leitores não se concentra às vezes. Então a gente precisa estar atento a isso. Então nós vimos os dois primeiros conteúdos: o amor de Deus, esse amor de Deus que é quebrado pelo pecado humano, pela ganância, pelo egoísmo, pela falta de comunhão, pela autossuficiência, pelas injustiças e pela maldade humana. Mas Deus não desiste de nós. E por que não desiste? Porque Deus nos ama. E aí, o que faz? Nós cantamos no início: Deus enviou seu Filho amado. Deus envia Jesus. Nós rompemos com Deus, quebramos a aliança amorosa que Deus fez conosco, mas Deus não desiste. Ele nos envia o seu próprio Filho. Olha que amor, querido, que belo, que bonito, que gesto de grandeza. O céu se abre, o Senhor Deus Pai, nos envia seu Filho, o Salvador. A salvação que vem através de Jesus, que se encarna no seio virginal da filha de Sião. Então, vamos refletir um pouco agora sobre esta salvação em Jesus Cristo. Se o homem era incapaz de chegar até Deus, se ele era incapaz de se voltar para Deus, Deus chegou até o homem. Veja aí, olha, se o homem era incapaz de chegar até Deus, Deus chegou até nós. Deus chegou junto de nós. Se nós não tínhamos as forças necessárias para subir até Ele, Ele desceu até nós. O céu se abriu, o Senhor veio ao nosso encontro. Quando não havia qualquer esperança de salvação ou de solução para os problemas mais graves da pessoa, do homem e da mulher, então brilhou uma luz nas trevas. Brilhou uma luz nas trevas. Deus cumpriu sua promessa de salvação. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, não para condenar o mundo. Olha, meu povo, que bonito. Deus não enviou para condenar. Deus enviou para salvar, para que o mundo seja salvo pelo seu amor.
salvo por ele, pelo Filho amado de Deus. E Deus não é a primeira ação, Deus já tinha agido muitas vezes quando o homem pecou, quando quebrou a aliança, quando se afastou. Deus insistiu inúmeras vezes refazendo a aliança, enviando os profetas, mensageiros, e por fim ele envia o seu próprio Filho para trazer a salvação, para que o homem e a mulher não fique caído diante do pecado, sem opção de poder entrar no céu. Se há, portanto, uma solução para o mundo e para cada homem, cada mulher, chama-se Jesus Cristo. Isso mesmo, é Jesus Cristo. Ele tem poder, cujo nome significa Deus salva. Ele não só traz a salvação de Deus, ele mesmo é a salvação, é o Verbo de Deus que se fez carne, é o Verbo de Deus que habitou no meio de nós. Olha que Deus amoroso, que Deus bom, que vem até nós e que nos dá o seu próprio Filho para nos resgatar, nos libertar da condição de pecadores, da condição de pessoas limitadas, nos tira da escravidão para a liberdade de filhos amados de Deus, pertencentes à família de Deus. Então, Deus cumpriu a sua promessa. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Depois, a citação que eu acho que eu esqueci algum detalhe aqui, João 3, 16 a 17. Se há, portanto, uma solução para o mundo e para cada homem, chama-se Jesus Cristo, cujo nome significa Deus salva. Ele não só traz a salvação de Deus, ele é a salvação. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo, médico e remédio. É Deus conosco, salvando-nos, libertando-nos de todo o mal. Jesus vence Satanás. No deserto, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. No deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo inimigo, mas Jesus venceu o mal. Desde o exato momento em que os nossos primeiros pais pecaram, é que Deus nos prometeu a salvação. Disse ele à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça. Jesus, descendente da mulher, esmaga a cabeça do inimigo. O príncipe deste mundo é derrubado e nada pode contra Jesus. Jesus é o único vencedor de Satanás, de seu mundo tenebroso. Vence o mal, destrói o mal. O Adão que se distanciou, Jesus é o novo Adão, que começa uma nova história, uma nova humanidade. Cria um mundo novo, um mandamento novo, uma história nova. Maria, a nova Eva, aquela que diz sim. Primeira mulher diz não, primeiro homem diz não, agora Jesus diz sim, Maria diz sim, Jesus diz sim. Ânimo, eu venci o mundo, significa eu venci e tu vencerás também. Queridos, neste tempo que estamos passando agora de provação, esta expressão bíblica nos ajuda muito. Ânimo, não desanimar. Cristo venceu, passou a noite escura,
da sombra da morte, venceu a morte e ressuscitou vencedor. Também nós, passando pela noite escura, haveremos de contemplar a manhã da ressurreição, a manhã de sol. É preciso ter capacidade de superar tudo isso sem se perder, sem se estragar, se conservando, tomando as providências para não enveredar no caminho da Covid. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão? Repita comigo. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu ferrão, o seu aguilhão? O Cristo vencedor da morte. 1 Coríntios 15, 55. Como Jesus realizou a nossa salvação? Jesus realizou de uma vez e para sempre a salvação do homem e de todas as pessoas, homens e mulheres, todos os homens, todas as mulheres. Por sua encarnação, se encarnando, a prova de que Deus nos ama é que, sendo nós pecadores, enviou-nos o seu próprio Filho, que se vestiu da nossa carne, do nosso pecado, mas não se fez pecador. Assumiu a nossa condição humana, passou por todo o tempo que nós passamos de gestação, infância, teve sentimentos, teve a sua humanidade igual à nossa humanidade. Verdadeiro homem, assim nos ensina a igreja, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Não dá para separar essas duas coisas. Nós temos que contemplar a humanidade de Jesus e contemplar a sua divindade. O Filho de Deus, sendo de condição divina, assumiu uma carne pecadora, habitou entre nós, fazendo-se semelhante a nós, em tudo, exceto no pecado. É interessante, Hebreus 4,15 nos mostra esta realidade. De condição divina, assumiu a condição humana. O céu que se abre e que vem à terra para tornar a terra divina. A ruptura entre Deus e a pessoa, originada pelo pecado de nossos primeiros pais, ficou unida para sempre no Deus homem, a quem chamavam e chamamos de Jesus. Eu queria que o Caio acendesse ali aquelas luzes do ícone. Eu vou pedir aqui a nossa equipe que pudesse dar um close ali no ícone, porque esse detalhe aqui, ó, a ruptura do pecado acontece de uma forma definitiva com a ressurreição do Senhor. A ressurreição de Cristo é um acontecimento que marca a nossa trajetória de vitória. Então, eu queria chamar a tua atenção para esse aspecto aqui, desse ícone, tá certo? Estou falando de uma realidade de morte, de Adão e Eva, e aqui eu tenho a figura de Adão, aqui eu tenho a figura de Eva. Jesus, ele, na sua humanidade, ele recupera esse Adão, recupera essa figura do primeiro homem, da primeira mulher. E na sua ressurreição, ele sobe, eleva, quebrando as realidades de morte e de pecado. Aquilo que é próprio do pecado, este símbolo aqui das portas quebradas, com o gesto redentor, salvador, da ressurreição do Senhor. O gesto da ressurreição. Olha, cadeados
arrebentados, chaves colocadas, caíram por terra diante deste acontecimento de Jesus, da ressurreição do Senhor. E a nossa fé, nosso anúncio, portanto, não pode esquecer esse amor de Deus, que foi intenso, passando pela cruz, chega à glória da ressurreição. E esse é, portanto, o nosso destino como criaturas, como filhos amados de Deus, chamados à imortalidade, chamados à glória divina, tá certo? Depois, nós já vimos o amor de Deus. Deus amou, Pai Criador, amou e criou tudo por amor. O pecado quebrou a harmonia, quebrou a aliança, se distanciaram de Deus, os pecadores, Adão e Eva, e tantos outros hoje também se distanciaram de Deus. Deus não desiste, enviou Jesus Cristo, a salvação que vem de Deus. Ele nasceu, enfrentou a paixão, morte e ressurreição. Ele passou pelo sofrimento da cruz e morte de cruz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, subiu aos céus. Então, esta crença, esta identificação com Jesus, com a sua palavra, ela se dá através de uma dimensão de fé, de crença. Acredito neste Deus, neste amor generoso. E este amor, esta adesão me leva a uma transformação, me leva a uma mudança de vida, conversão. Fé e conversão. Eu falar de fé e conversão, preciso falar de mudanças de atitudes, de posturas, maneira de pensar, reagir diante das realidades. A minha fé em Deus, em Jesus Cristo, me leva a pensar de uma maneira diferente. A minha fé no Cristo, que derramou seu sangue por mim, me leva agora a me identificar com o seu projeto de vida e de salvação e anunciar ao mundo esse projeto, primeiramente, mudando a minha vida. Fé e conversão. Necessitamos, todos nós, de um encontro pessoal com Jesus Salvador, pela fé e pela conversão. Como é que vai se dar esse encontro, Padre, com Jesus? Ele se dará pela minha fé, no seu projeto, no seu testemunho, na sua vida, na sua pessoa, e pela minha conversão, meu arrependimento. Eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo do mal que eu fiz, eu me arrependo das coisas erradas, do mal que semeei, da discórdia, da inveja, da injustiça, da desonestidade, de matar, de roubar, de adulterar, de tudo. De não amar a Deus, de faltar às missas, de não honrar o nome de Deus, não amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso necessita de fé no ressuscitado, de um encontro que se dá pela fé no Cristo. Depois, Jesus já salvou. Por que então não experimentamos todos os frutos da salvação em sua vida e nesse mundo, em nosso mundo? Se Deus já nos deixou o caminho da vida, o caminho da salvação, por que nós insistimos no pecado? Por que insistimos na morte? O que faz falta é que nós aceitemos e recebamos o que Jesus já conquistou para nós. Ele já nos deu muitas coisas boas, a salvação foi garantida. Nós estamos desperdiçando com o nosso pecado esta salvação que vem de Deus, está certo, querido? Isso não está certo, não pode acontecer. Não pode continuar ofendendo a tua família, não pode continuar usando droga, não pode continuar roubando, nem matando, nem mentindo, nem caluniando. Isso não é de Deus, nem adulterando, nem usando o teu corpo de uma maneira desregrada. Tem que ter um amor próprio,
templo, tu és imagem do sagrado, do Deus vivo. Precisa ter amor a ti mesmo. Não és coisa, não és objeto. Então ele conquistou para nós. O que devemos fazer para viver a vida de Jesus? Perguntou aquela multidão a Pedro, na gloriosa manhã de Pentecostes. O que então nós devemos fazer para mudar de vida? Então, a resposta de Pedro é simples: creiam em Jesus, convertam-se de seus pecados e então poderão viver a vida do Filho de Deus ressuscitado. Fé e conversão é o que precisamos para aderir à vida de Cristo. Fé, crer, acreditar, acolher. Como é que eu vou crer, Padre? Como é que a gente tem fé? É pela escuta da palavra. A fé nos chega pelo ouvido, vai ao nosso entendimento, desce ao nosso coração e depois sai, se expande através de nossas mãos de serviço ou do nosso caminhar em direção a um irmão para ajudar e para servir. Então, entra pelo ouvido, passa pela nossa razão, nosso conhecimento, nosso consentimento, desce a nosso coração, a nossa aceitação, dispomos a viver e depois a servir e ajudar na obra de Deus. Isso é fé e conversão, mudar, sair da inércia, ter compromisso, ajudar nas necessidades. A fé, vamos ler juntos. A fé é a certeza de que Deus vai agir conforme as promessas de Cristo. Porque é pela graça que fostes salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, mas é puro dom de Deus. A fé, portanto, nos leva a agir conforme o que cremos, mudando o nosso modo de viver. De outra forma, não é fé, mas sentimento, ideologia ou crendice. Hoje nós estamos vendo na igreja muita gente que não tem uma fé madura. Muita gente está politizando a fé. Muita gente está ideologizando a fé. Por quê? Porque ser cristão católico não é ir à igreja de pedra, mas é viver o ser igreja onde eu estiver. Eu posso ir à igreja templo. Isso não é ser igreja, mas viver a minha fé onde quer que eu esteja, isso é ser igreja. É muito importante na nossa caminhada isso. Então, ter o cuidado para não ideologizar a nossa fé, não misturar a nossa fé com o partidarismo, ou com crendices, superstições, ou com sentimentalismo. Tem um pessoal hoje que aprendeu a rezar só chorando o tempo todo. Eu não estou tendo fé porque eu não estou chorando, só acredita se chorar. Isso não é fé, é sentimentalismo. Então, a fé nos chega, nos leva a agir conforme cremos, mudando nossa maneira de viver. Se a tua fé não te mudou nada, então a tua fé não está autêntica como Jesus deseja. Precisamos mudar. Padre, eu me fiz cristão, me batizei, mas eu não mudei nada do que eu era antes. Então você não teve conversão. Fez um ritual, mas não teve mudança de nada. Se não teve mudança, então não tem coerência. Isso é complicado, tem que ter cuidado, tem que estar atento. Porque cada dia nós, padres, todos nós, igreja, leigos, padres, todos precisamos estar modificando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de sentir, de ver as coisas todos os dias. Isso é fé e conversão a partir da palavra de Deus. Então,
Nós vimos o amor de Deus, nós vimos o pecado que quebra esse amor, vimos que Deus não desiste, envia Jesus, a salvação que vem de Deus. Vimos que esta salvação, ela é aderida através da nossa fé, que nos leva ao compromisso, à conversão, à transformação da nossa própria vida. E este outro elemento, o quinto elemento, conteúdo, é o Espírito Santo de Deus, que vai renovar e confirmar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou. Então, quem se prostra na presença de Deus, beberá da sua fonte e transbordará do Espírito. Vamos cantar? Você que está em casa, fica de pé um pouco e canta, acompanha essa música. Manda fogo, meu Senhor, fogo do Espírito, fogo que pode transformar, queimar nossas fraquezas, nossas mentiras, nosso pecado, nossas invejas, nossa falta de coragem. Obrigado, Senhor. Manda fogo para quem se prostra. Quem se prostra. Presença de beberá da sua fonte e transbordará do Espírito. Quem se prostra. Presença de meu Deus se consumirá. Espírito Santo, ergue as mãos e peça. Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Senhor, peça. Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Senhor, da onde? Fogo do céu. O que aqueça a nossa vida, nos dê coragem, nos faça despertar. Manda a bênção do Senhor. Manda a bênção do Senhor. Manda a bênção. Do céu. Só pode ser o céu. Eu não sei do céu. Isso, no céu. Obrigado, Senhor. Feliz quem se prostra. Olha aí que maravilha, quem se prostra na presença do meu Deus, beberá da sua fonte e transbordará do Espírito. Que maravilha, meu povo. Precisamos, como catequizandos, como catequistas, como introdutores, como família, como cristãos todos, comunidades vivas, beber desta fonte de graça e deixar que o fogo do céu queime nossas calorias do pecado, nossas fraquezas e descubra em nós esta presença do divino. Antes da sua morte, Jesus disse a seus discípulos uma das palavras misteriosas. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Isso aqui é maravilha de Deus. Olha, Jesus tão bom. Ele está conosco e ao partir para Deus, é necessário que eu vá, é necessário que eu parta, porque se eu não for, o Espírito não virá. Olha, a Trindade com a sua missão específica. O Pai é Criador, o Filho é Salvador, o Espírito é santificador e o Espírito continuará agora santificando, iluminando a caminhada, tudo aquilo que Jesus ensinou para que os cristãos vivam. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, dando-lhes ordem de não se afastarem de Jerusalém, mas que eles esperassem as promessas do Pai.
Ele deixou isso, orientou: olha, vocês não se afastem de Jerusalém, fiquem lá, aguardando as promessas do Pai. Aguardando o Espírito de Deus. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos com a força do alto, a presença divina neles, do Espírito de Deus. Mas o Espírito descerá sobre vocês, e dele recebereis a força. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, aos confins da terra. Olha que maravilha, que promessa bem cumprida, gente. Está sendo cumprida porque ainda tem muita coisa para ser feito. Ainda tem cantos no mundo e aqui no meio de nós, gente que não conhece a Deus, que ainda não se abriu à ação de Deus. Por isso esse primeiro anúncio tem que ser feito. Não é só por mim, é por você, catequista, você pai de família. O pai, a mãe deveriam ser os primeiros anunciadores do querigma. Primeiros anunciadores do amor de Deus, primeiros anunciadores de que o pecado corrompe, primeiros anunciadores de que a salvação nós só encontramos em Jesus, os primeiros anunciadores que nós precisamos pela fé mudar a nossa vida, aderir ao Espírito de Deus. Então, isso os pais que precisam ser os primeiros evangelizadores, mas hoje são os pais também carentes e precisam de evangelização. Então, nós não temos mais uma família evangelizada. Daí a necessidade desse primeiro anúncio feito por você, pai, por você cristão, por você catequista, por você introdutor, por padre, por leigos, por todas as pessoas. Não pode ficar restrito só ao catequista, só ao introdutor. O querigma deve permear todo o nosso modo de ser igreja. Uma igreja querigmática é uma igreja que faz o anúncio a partir da palavra, a partir de Deus, do amor de Deus, do amor. Não da doutrina. A gente não começa evangelizando pela doutrina. A doutrina lá na frente. Depois que alguém se torna cristão, é que ele vai depois ter a graça de conhecer a doutrina. Mas ninguém se converte pela doutrina. A doutrina afasta. Por isso que na primeira fase, na pré-catequese, nós não falamos nada de doutrina. Falamos do amor de Deus. Falamos do pecado. Falamos de Jesus. Falamos da salvação, da fé, do compromisso, do Espírito, dos dons do Espírito. Falamos da igreja. Isso é importante, da comunidade. A comunidade que vai ser o berço para a vivência dos dons e carismas. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro, queridos? Então, estou já encerrando, viu? Cumprimento da promessa. Depois da ressurreição, Jesus, cheio do Espírito Santo, cumpriu sua promessa, enviou do céu a torrente do Espírito sobre seus discípulos, que estavam em oração com sua mãe Maria. No cenáculo em Pentecostes, estavam todos reunidos e ele enviou o Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que todos possam ler comigo, rezar comigo. Conta o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos. Quando chegou o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que soprou por toda a casa onde se encontravam. Foram então vistas por eles umas línguas como que de fogo, que se espalhavam e desceram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Olha, todos reunidos. Estar reunido é muito importante para a ação de Deus na nossa vida, tá certo? Então, com este slide eu quero encerrar este momento de hoje.
E padre, quando é que vai ser o próximo? Terça-feira. Todas as terças-feiras nós estamos aqui, vamos estar aqui. Eu queria que você assumisse isso como um compromisso. Uma catequese do pastor, do pároco, do padre, já que nós não estamos tendo contato nas missas. Então vamos fazer sobre essas temáticas da igreja, uma forma de catequese. Para quem já sabe, vai renovando. E para quem não sabe, vai aprendendo, vai partilhando. Então, hoje nós falamos desses 5 elementos, né? Esses 5 conteúdos do querigma. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre esse aqui do centro, ó. Esse daqui, a comunidade, tá certo? Eu vou deixar para a próxima terça-feira abordar sobre essa temática da comunidade da igreja. Então, eu quero muito agradecer a você. Pedir a você que continue acompanhando conosco as celebrações, ou na nossa paróquia, ou onde você quiser, mas participe. É importante que você... padre, muita gente diz, eu não consigo acompanhar lives, já estou cheio de live, eu sei. Mas você não pode relaxar, você não pode debandar, você não é ovelha desgarrada. E você não pode desgarrar, está entendendo? Então faça um sacrifício, vê se a tua TV consegue acessar o YouTube para facilitar. É importante que você coloque também agora aí no chat o seu comentário, como é que foi, dá um feedback para a gente, um retorno, se foi bom, se não foi bom, se valeu, se não valeu, se te ajudou, se edificou, se não edificou, o que é que tem que melhorar, tá certo? Então, agradeço muitíssimo. Que Deus abençoe a todos. Antes da bênção, quero só lembrar, quinta-feira nós faremos à tarde, 16 horas, a peregrinação com o Santíssimo. Agora estamos fazendo mais curto, para dar tempo de chegar e celebrar a missa, porque está tendo muito 7º dia. Então, preciso celebrar também na quinta-feira, porque tem 7º dia na quinta-feira. E na sexta-feira nós teremos a Via Sacra às 19h30. No domingo de Ramos, nós teremos a missa às 8 da manhã e às 19 horas. Bom? O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos encha de luz e de paz, nos fortaleça. Senhor Jesus, te pedimos a tua graça, que teu sangue redentor nos renove, nos cure e liberte, nos conceda a sabedoria, o entendimento e, sobretudo, a capacidade de fazer o anúncio da tua paixão, morte e ressurreição, anunciar isso a todas as pessoas, para que todos possam te acolher. Que o Senhor nos ilumine e que teu Espírito nos inspire e nos ilumine nesta caminhada e nos distancie de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Fica em paz. Obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Manda fogo para quem se prostra. Quem se prostra. Presença de meu Deus, liberarás e transbordará o Espírito. Quem se prostra na presença de meu Deus se consumirá. Espírito Santo, ergue as mãos e peça. Manda fogo, meu Senhor, peça. Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Senhor. Da onde? Céu. Manda bênçãos, manda
bênção, meu Senhor. Isso, manda bênção, meu Senhor. Manda bênção, meu Senhor. Isso, manda bênção, meu Senhor. Da onde? Só pode ser do céu. Eu não vi? Isso, do céu. Obrigado, Senhor. Feliz quem se prova diante do Senhor.